A Suécia praticamente aboliu o estado de bem-estar social. Então muito cuidado quando te dizem que os países nórdicos são socialistas. Os números a gente vai entender agora. Há uma frase atribuída a Otto von Bismarck que fala que há 3 tipos de povos. Os inteligentes, que aprendem com os erros dos outros. Os medíocres, que aprendem com os seus próprios erros. Demora mais, mas aprendem. E os povos idiotas, que não aprendem. Os suecos estão na lista daqueles que aprendem com os erros dos outros. Já o Brasil, infelizmente, na lista dos povos idiotas, que provavelmente não aprendem, ao menos até agora. Pois é, a Suécia aboliu o estado de bem-estar social como havíamos conhecido. E vale lembrar, a esquerda apoiou isso. Mais uma vez, a realidade se impôs e eles não tiveram para onde correr. Mas não tiveram porque são um dos povos inteligentes que aprendem com os erros dos outros. Entenda, portanto, nesse vídeo, como a Suécia veio abolindo o estado de bem-estar social, da forma como conhecemos, o que torna impossível contrariar os números. E claro, isso também nos dá uma lição de como o Brasil se torna ainda mais medíocre. Vamos entender. No século XIX, a Suécia ainda era uma sociedade camponesa. Não havia inclusive comida suficiente para todos. Muitos suecos passavam fome. Entre 1850 e 1914, o início da Primeira Guerra Mundial, muitos suecos emigraram para os Estados Unidos, por volta de 1 milhão. Isso representava 1/5 da população sueca naquele momento. Tanto é que Minnesota e Wisconsin, nos Estados Unidos, formaram grandes comunidades suecas. Em 1846, eles começaram, portanto, uma reforma liberal. Reforma essa que aboliu o chamado sistema de guildas, que eram basicamente associações medievais em defesa dos direitos dos trabalhadores, que eram obrigados a pagarem uma determinada quantia, algo como a um sindicato, a essas guildas. Quando elas foram abolidas, abriu o caminho para o empreendedorismo moderno. Essas guildas controlavam quais profissões e quais indivíduos poderiam exercer e em quais funções. Portanto, isso inibia o total empreendedorismo e avanço, algo como o que ainda acontece no Brasil. Entre 1870 e 1950, a Suécia passou por um crescimento da economia por conta do início das reformas liberais. Foi esse o período em que a Suécia teve o maior crescimento de todos os países do mundo. Além disso, eles tinham a 3ª maior renda per capita do planeta, equiparado aos dos Estados Unidos no final dos anos 60 do século passado. Eles basicamente passaram por 2 revoluções. O início dela, que foi uma expansão das exportações, a construção das ferrovias e um incremento dos investimentos que decolaram. Essa fase durou entre 1850 e 1890. Já a segunda revolução industrial da Suécia ficou no período entre 1890 e 1950, que aí sim passou por esse período de crescimento brutal, onde eu acabei de mencionar que eles passaram a ter o maior crescimento do mundo e a 3ª maior renda per capita do mundo. Quando nós olhamos nesse gráfico aqui do PIB per capita, a gente vê um crescimento importante, mas que ficou basicamente estagnado ali nos anos 80 até o começo dos anos 90, onde veio a grande crise que falaremos daqui a pouco. Basicamente, nesse período dessas 2 revoluções industriais, que foi até 1950, os suecos importaram muito capital para financiar esse processo de industrialização. Basicamente de 1850 até 1910, mas se estendeu até 1950. Mas aí a máquina já começava a crescer e dar os primeiros sinais. E desse período, de 1850 a 1910, a Suécia era um dos países que mais deviam no mundo. Algo como a China e o Japão hoje. Porém, na Primeira Guerra Mundial, isso começou a mudar. Houve uma demanda importante pelos produtos que a Suécia produzia, por exemplo, aço, para a produção de armamentos para a Primeira Guerra, e eles terminaram esse período como o maior credor líquido do mundo. Eles eram um dos maiores devedores e depois da Primeira Guerra eram um dos maiores credores líquidos do planeta. E assim, com essas reformas liberais, eles foram crescendo ao longo do início do século XX. Por volta de 1970, eles eram uma das nações mais ricas do mundo ao lado do Japão em termos de PIB per capita. O crescimento médio de sua economia entre 1910 e 1950 era de 2,2%.
crescimento médio por ano, ao passo que o crescimento médio no restante da Europa era por volta de 1% ao ano. Portanto, eles tinham um crescimento que era mais do que o dobro da média dos países europeus. Mas o que de fato levou a isso? Basicamente, a abolição das guildas, que permitiu um empreendedorismo moderno, com mais liberdade, menos entraves e mais flexibilidade, a reforma agrária, com incremento de produtividade no campo e abertura internacional. Veja que, à exceção da produtividade no campo, o Brasil ainda sofre com esses problemas em 2026. Nesse quadro, a gente consegue ver basicamente o crescimento entre 1870 e 1910, algo 2 a 3% ao ano, com uma industrialização mais livre. Depois, no período de 1910 a 1950, o crescimento médio, que eu falei que era mais do que o dobro na Europa. Depois, entre o período de 1950 e 1970, continuou crescendo algo a mais de 4% ao ano, com o capitalismo avançado e o Estado ainda pequeno. E esse período que compreende todo, entre 1870 e 1970, 100 anos, foi de diminuição do Estado na Suécia e um mercado livre. Mas isso, infelizmente, começou a mudar. Entre 1950 e 1990, eles passaram pelo incremento do estado de bem-estar social, período algo depois da Segunda Guerra Mundial, onde todos os estados começaram a crescer e a Suécia não foi diferente, mas eles pisaram e muito no acelerador. Como sempre, medidas populistas que quiseram distribuir a riqueza gerada naquele período anterior. Governos sociais-democratas no poder de 1932 até 1976, quase que ininterruptamente, construíram o estado de bem-estar social em cima de uma base sólida daquilo que foi gerado no período de mais liberdade e de um estado mínimo. Basicamente, eles confundiram a riqueza, que foi o resultado desse período de flexibilidade e de menor estado, com a causa, com o mercado livre. E eles, portanto, foram expandindo o Estado e a coisa foi complicando. Foi nesse período que os gastos públicos em percentual do PIB saíram de 30% no final dos anos 60 para quase 70% do PIB em 1993. Se pegarmos as despesas totais do governo brasileiro hoje, está quase em 50% do PIB. Quando a Suécia atingiu quase 70% do PIB, era o maior do mundo ocidental. Isso estamos falando nos anos 60 e nos anos 70. O imposto marginal chegou a 87% nos anos 80. O imposto sobre herança ainda existia e o imposto sobre riqueza também. E olhando sob o ponto de vista da renda per capita, em 1970 a Suécia era o quarto país do mundo com maior renda per capita. Em 1993, que chegaremos lá, quando estourou a grande crise, eles já estavam em 14º, caíram 10 posições no ranking mundial em renda per capita dos anos 70 e 80 para o princípio dos anos 90. Basicamente, houve um incremento dos sindicatos, uma sindicalização generalizada, acordos foram centralizados entre esses sindicatos e levou a uma igualdade maior dos resultados, distribuindo a tal riqueza. Só que tinha um problema. O Estado crescendo, eles pararam de crescer da mesma proporção que crescia. Começaram a distribuir o que tinham criado durante o período de liberdade. Essa distribuição, sem o crescimento da economia, com a mesma força, com o mesmo ímpeto, simplesmente levou a uma crise brutal, como nós veremos. No início dos anos 90, pouco antes de estourar a crise, os salários reais estavam estagnados por 20 anos na Suécia, até que de fato a conta chegou. Entre 1990 e 1993, que a situação piorou muito. Nos anos 80, começou a criar uma bolha imobiliária e financeira, que se formou pelo rápido aumento do crédito, ou seja, um empréstimo massivo que foi criado na base da sociedade, e isso sempre leva inevitavelmente, quando é criado de forma artificial, com taxas de juros artificialmente baixas por conta de uma injeção de capital com estados gigantescos, levam bolhas imobiliárias, bolhas de ativos, que em algum momento elas estouram. E foi o que aconteceu quando ela estourou entre os anos de 1990 e 1993, que o PIB, durante esses 3 anos, caiu 6% por 3 anos seguidos. O desemprego saiu de 3% para 12%. E o déficit chegou a atingir 15% do PIB. Em 1992, 61 empresas por dia falavam a respeito de falência.
E o déficit chegou, como eu falei, em 15% no ano de 1994. O sistema de bem-estar social, que havia crescido rapidamente nas últimas décadas, mais especificamente desde os anos 70, não podia mais ser sustentado com a queda do PIB, com menor emprego e maiores pagamentos de bem-estar, aonde a gente sempre fala que a coisa chega. Não adianta distribuir se você não cria mais. Alguns gráficos rapidamente para mostrar isso aqui. O crescimento do crédito na Suécia entre os anos de 85 e 1994 cresceu muito, depois foi para o campo negativo em 1993. Uma contração absurda. Os preços das casas também entre 85 e o ano 2000. Perceba uma alta importante até que teve uma queda significativa ali no começo dos anos 90. Em 1992, a crise coincidiu com uma crise cambial na Europa. Presta atenção nisso. Em defesa da moeda sueca, a coroa, o Banco Central do país, em um momento breve, elevou as taxas de juros para 500% ao ano. Quando nós olhamos, a taxa de inflação na Suécia nesse mesmo período atingiu o pico ali no começo dos anos 90, atingindo os 12% mais ou menos. Agora olha a queda após a crise com essa deflação da queda da atividade econômica. É impressionante. Quando nós olhamos as taxas de juros reais, ou seja, tirada a inflação, ela explodiu no começo dos anos 90 por conta da altíssima elevação das taxas de juros, como eu falei, que chegou a incríveis 500% elevadas pelo Banco Central para tentar defender a coroa sueca, que não parava de desvalorizar, ou seja, uma inflação importante no país. E o déficit público em relação ao PIB, como ele também veio crescendo nos anos 80 com o incremento do populismo, depois caiu e aí voltou a crescer, onde culminou com essa grande crise no começo dos anos 90. A taxa de desemprego também que explodiu e chegou a atingir ali próximo aos 12%, e o câmbio, a coroa frente ao dólar, como passou por importante desvalorização. Se a Suécia passou por isso, que era uma sociedade que tinha avançado ali ainda nos primeiros 50 anos, na segunda metade do século XIX, entre 1850 e 1910 ali como falamos, o Brasil ainda tinha trabalho escravo. Se a Suécia cresceu nessa forma, com livre mercado, e depois chegou numa grande crise já nos anos 90 do século XX, por conta do estado de bem-estar social gigantesco, mesmo tendo gerado riqueza antes, imagina o Brasil que quer viver de distribuir, sendo que nós nunca produzimos e somos desde sempre um país pobre. Imagina o resultado que nós encontraremos. A lição para o Brasil é justamente essa, que as reformas aprovadas, como mostraremos agora, foram aprovadas inclusive pela esquerda na Suécia, mostrando o avanço intelectual que eles têm frente ao Brasil. E aqui nós discutimos escala 6x1 em 2026. Veja como nós somos atrasados. É impressionante. Na Suécia, eles tiveram um consenso social que levou a essas reformas importantes quando a crise estourou. A esquerda do país topou e entendeu que as reformas liberais e de diminuição da máquina pública eram não apenas necessárias como urgentes. E eles, portanto, aprenderam rapidamente com os seus próprios erros. Impostos foram reduzidos, inclusive sobre a riqueza e sobre a herança. Ambos foram abolidos. Mercados financeiros, de telecomunicação, eletricidade, transportes rodoviários, táxis e outras atividades foram desregulamentadas. E a privatização da indústria foi iniciada de verdade. Consequentemente, eles levaram a que o trabalho fosse mais recompensador do que ganhar benefícios governamentais. Será que alguma coisa fala sobre o Brasil de hoje? E veja só, táxis desregulamentados em 1990, transporte aéreo doméstico em 92, coisa que no Brasil não é até hoje, serviços postais em 93, telecomunicações em 93, enfim, coisas que nós ainda discutimos, que eles entenderam rapidamente depois de uma grande crise. Foram instalados também vouchers escolares, ou seja, empresas privadas que fazem a administração das escolas públicas. Grande parte da gestão das escolas públicas está na mão da iniciativa privada. A saúde também é gerida por empresas privadas. A saúde pública gerida por empresas privadas, ou seja, uma competição e concorrência entre serviços públicos e privados. Algo bastante óbvio, mas que a esquerda aqui no Brasil continua atrasada, se compararmos mais do que nos anos 1800 com relação à Suécia.
A reforma da Previdência foi feita na Suécia em 1994. Foi o primeiro país a implementar a parcial privatização do sistema previdenciário. Vale lembrar que essa aprovação da reforma da Previdência foi bipartidária, ou seja, com os partidos da esquerda também. Além disso, foi implementado um teto de gastos e uma meta de superávit. Veja só, o imposto corporativo caiu de 57% para algo como 20% hoje. Imposto sobre herança e imposto sobre a riqueza totalmente abolido. Basicamente, numa tabela cronológica muito rápido, o que nós vemos é que até 1846 o país era extremamente pobre, com aquelas guildas e o mercantilismo. Entre 1846 e 1870, deu início à sua transformação com reformas liberais e o empreendedorismo nascendo. Vou deixar aqui na tela para vocês irem acompanhando comigo. Entre 1870 e 1950, um crescimento acelerado pelo livre mercado, um estado mínimo que transformou a Suécia no país que mais crescia no mundo, atingindo o auge do modelo em 1950 e 1970. Com a social-democracia distribuindo a riqueza que tinha criado. E aí o problema começa a acontecer. A deterioração começou a acontecer entre 1970 e 1990, com o Estado crescendo até quase 70% do PIB às suas despesas, com estagnação já de salários por 20 anos, até que entre 1990 e 93 a bolha simplesmente estoura, o PIB cai 6%, o desemprego sobe para algo como 12% e o déficit para 15% do PIB. E a partir de 93, portanto, desregulação, privatização, tanto em saúde como em educação, em tantos outros setores como de infraestrutura, e houve uma recuperação do crescimento. Hoje, a Suécia é um país com impostos muito mais baixos, sem imposto sobre herança e sobre a riqueza, e uma previdência com um sistema de capitalização. Portanto, isso mostra que eles aprenderam que precisariam se movimentar rapidamente. E hoje eles são um exemplo dentro da Europa estagnada, que começa alguns países a entender, como a Alemanha, que o sistema de bem-estar social não funciona mais, uma vez que não há crescimento, apenas distribuindo a riqueza. Eles têm tempo para aprender. Imagine agora o Brasil, que nunca produziu nenhum tipo de riqueza e vive de distribuir o que não tem. Consequentemente, o caminho é a mediocridade e ainda há tempo de mudar. A questão é, qual lado nós escolheremos? Mais uma vez, nós temos a chance. Será que deixaremos passar mais uma vez? Pense a respeito disso. Seguimos.